Shalom, povo de Deus! Nós vamos falar de um tema muito importante acerca de como Deus nos vê e de como o homem geralmente enxerga o seu próximo. Meus amados, Deus não nos enxerga ou Deus não nos vê como o homem nos vê. A palavra do Senhor já nos diz que geralmente o homem olha para a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Ou seja, Deus não nos vê da mesma maneira que o ser humano nos vê. Deus, quando olha para nós, Ele geralmente não está preocupado com o nosso exterior somente, mas sim com aquilo que nós somos interiormente. Olhando para a história de Jefté, no livro de Juízes, concretamente capítulo 11, Jefté era um homem improvável aos olhos do ser humano. Ele é um homem que nasceu fora do casamento, cuja mãe era uma... E por sua vez, os irmãos de Jefté expulsaram a ele, alegando que ele não teria direito à herança, não teria direito a nada do que ele tinha, do que o pai havia deixado, por este não ser filho da mãe deles. E Jefté, após ter sido mandado embora, a Bíblia diz que ele fugiu e reuniu em torno de si um bando de... ou seja, companhias que em nada tinham a acrescentar ou não iriam edificar. Mas esse mesmo homem improvável, um homem que foi rejeitado, um homem que foi humilhado até pela sua própria família, foi esse mesmo homem que Deus escolheu para uma missão, para conduzir Israel na guerra contra os amonitas. Ou seja, ele teria que voltar para o mesmo lugar de onde ele teve que fugir por conta da rejeição ou humilhação que sofreu dos seus irmãos. E assim, de um homem improvável, vimos aqui já um homem escolhido por Deus, designado por Deus para exercer uma missão. Isto para nos dizer o que, meus amados? Deus, Ele não olha para nós, Ele não nos enxerga como os homens nos veem. O homem pode olhar e se contentar somente com a aparência, buscar somente ver a aparência física e isso ser o suficiente para tirar qualquer conclusão acerca desta pessoa. Mas Deus, Ele nos enxerga como nós verdadeiramente somos. Deus olha o coração, Deus sonda o nosso caráter, Ele sonda o nosso interior a fim de nos usar. Amém? A palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 1, dos versículos 27 a 29, diz assim: Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Isto, meus amados, para nos chamar à reflexão e, consequentemente, à mudança de comportamento. Porque ao invés de nós olharmos somente para o que está de fora, para a aparência, para coisas mundanas, nós devemos também, assim como Deus, observar o caráter, observar o coração, observar as atitudes, observar os hábitos, para fazermos melhores escolhas sobre quem permanece do nosso lado, sobre quem caminha conosco, sobre quem nós escolhemos para sentar à nossa mesa. Como nós podemos bem ver aqui nesta passagem, em que o homem olharia para Jefté e viria somente um homem improvável, alguém que não estaria à altura. Mas o Senhor viu que ele era um homem que seria um servo fiel, seria um servo pronto, que estaria em prontidão para aceitar a missão, para aceitar o desígnio que Deus tinha para ele. Ou seja, Deus não viu em Jefté um homem cuja mãe era Y ou o pai era X, mas Deus viu em Jefté um guerreiro hábil, forte e corajoso. Deus viu em Jefté o que ele vem procurando em muitos de nós,
um coração pronto, um coração disponível, uma pessoa pronta e disponível a servi-lo com êxito, a fazer, a cumprir aquele que é o chamado, aquela que é a missão de Deus para nós aqui na terra. Vejam que Jefté, quando recebeu esta mensagem, este chamado de Deus, através dos anciãos, ele podia muito bem ter se rebelado e ter, por simplesmente, negado, porque eles desprezaram ele, porque eles mandaram embora, mas ele se colocou em prontidão, ele se colocou ao serviço de Deus, ou seja, ele não deixou que a amargura, que sentimentos maus fizessem dele uma pessoa rancorosa. Desta feita, meus amados, Deus está-nos a chamar para olharmos para além da aparência, olharmos para além de fatores externos, olharmos para além do que as pessoas possuem ou deixam de possuir, mas sim estarmos atentos a coisas que verdadeiramente importam. Amém? Assim como Deus, escolhamos também olhar para o coração, olhar para o caráter, olhar para o interior da pessoa, quem a pessoa verdadeiramente é no seu interior. Ao invés de sairmos por aí a julgar as pessoas pelo que elas têm, pelo que elas aparentemente são. E vejam que nem mesmo o contexto de vida de Jefté foi um empecilho para Deus. As pessoas, quando olhavam para Jefté, viam um filho que foi gerado fora do casamento por um pai adúltero e por uma mãe prostituta. Mas Deus viu além disso. Deus viu além do cenário de dor em que Jefté foi gerado e cresceu. Deus viu um homem, Deus viu um servo, Deus viu um coração disposto a obedecer, um coração disposto a servir e que futuramente viria a ser o líder que iria conduzir o povo de Israel à vitória. E hoje eu quero falar aqui em especial para si, que tem o chamado da parte de Deus, que sente que Deus quer lhe usar de alguma forma. Não importa o cenário em que tu te encontras, não importa qual é a tua proveniência, não importa quem tu sejas, ou quem o mundo rotulou de uma maneira, acabou dando desígnios, acabou dando adjetivos, ou te dando uma identidade que não é tua. Entenda, meu amado, a nossa verdadeira identidade está em Deus. E só conhecendo a Deus, só nos firmando em Deus, só mergulhando nas Escrituras, só mergulhando em oração, em comunhão, em relacionamento com Deus, é que nós verdadeiramente vamos chegar à essência, à verdade de quem nós verdadeiramente somos. Amém? O mundo pode ver em si um alcoólatra, mas Deus vê um homem, vê um servo de Deus. Deus pode ver em si um governante, alguém que nasceu para o chamado de Deus, alguém que nasceu para pregar o evangelho, alguém que nasceu para ser um líder, um chefe de família, alguém que nasceu para ser um grande empresário. Amém? Não deixe que o mundo rotule quem tu és. Tudo que o diabo quer é nos manter afastados de quem nós somos, é nos manter afastados da nossa verdadeira essência. E a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade, quem nós somos, o nosso chamado, o nosso propósito neste mundo, não deve ser rotulado pelas pessoas que te rodeiam, não deve ser rotulado por aquilo que é dito por aí afora, mas sim por aquilo que Deus quer que tu faças neste mundo. Quem Deus quer que tu sejas. Amém? Não espere ser mais um que está nesta luta de conquistar tantas coisas para depois perceber que, na verdade, tu não estás completo, tu não estás feliz, tu não estás preenchido por dentro. De que adianta, a palavra já nos diz, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta passarmos a vida a perseguir coisas? De que adianta passar a vida inteira a ser alguém que Deus não te chamou para ser, a fazer coisas que Deus não te chamou para fazer, a carregar uma identidade que não é a tua, que não é a identidade que te pertence, para depois, no futuro, arrepender-te, para depois, no futuro, vires a descobrir que, na verdade, passaste tanto tempo à procura de tantas coisas, passaste tanto tempo a fazer tantas coisas, a buscar felicidade em coisas, quando, na verdade, a nossa felicidade está em Deus. Amém? Não existe verdadeira felicidade sem ter Deus na vida.
Não existe verdadeira felicidade sem caminhar alinhado à vontade de Deus. Aleluia. Amém. Não é à toa que nós, infelizmente, temos presenciado em algumas vezes pessoas famosas, pessoas que já construíram riqueza, mas acabam, infelizmente, por tirar a sua própria vida. Acabam por se suicidar, acabam por entrar em depressão e outras doenças, porque não estão bem consigo mesmas. Meus amados, Deus é o médico dos médicos. Deus é nosso Senhor. Deus é nosso Criador. Deus é nosso Pai. Foi Ele quem nos criou. Foi Ele quem nos fez. Colocando isso no contexto hoje em dia para melhor entendimento, geralmente quando nós compramos, por exemplo, algum eletrodoméstico, o mesmo vem dentro de uma caixa, com instruções, tem lá o nome do fabricante e tu muitas das vezes para conseguires montar aquele eletrodoméstico ou para conseguires manusear de maneira adequada, tu tens que ler o manual de instruções, correndo o risco de fazer coisas que vão danificar o aparelho. Contextualizando, nós fomos criados por Deus. Deus foi quem nos fez. Como é que nós pensamos ter uma vida abundante, ter uma vida boa e uma vida adequada, estando longe do nosso Criador? Não tem como. Nós devemos ter um relacionamento com quem nos criou e devemos ter a Bíblia como nosso manual de instruções para a vida. E não importa se tu estás afastado, se tu já estiveste nos caminhos do Senhor, se tu já estiveste em Deus, se tu já vinhas levando uma vida regada de oração, regada de leitura da palavra, tu podes voltar. Amém? E eu quero te fazer um convite também. Se estás afastado dos caminhos do Senhor, ou se nunca estiveste dentro dos caminhos do Senhor, o momento é agora, meu amado. Faça uma oração aí mesmo onde tu estás. Amém? Entrega a tua vida a Deus, conectando-te com Deus. Tu não precisas seguir um padrão para orar. Tu não precisas falar palavras bonitas para Deus. Tu apenas tens que te chegar na presença dEle e orar, falar com Ele como se tu estivesse a falar com um amigo, como se tu estivesse a falar com teu pai, porque no fim do dia Deus é tudo. É tudo isso. Ele é teu amigo, Ele é teu pai. Amém? Pois, permita-me fazer um outro convite para si, um convite de céu, para fazer parte de um grupo de oração em que teremos, para além de oração, leitura da palavra, direcionamento e palavras proféticas. Amém? O link estará na descrição do vídeo. Deus abençoe.